O aprendizado pelo amor ou pela dor? Aprender pelo amor são como os conselhos e ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais. Conselhos esses que muitas vezes a gente não dava bola, que a gente nem lembra, mas que com certeza todos eles estão guardados dentro de nós. Estão ali, prontos, para o momento que a gente quiser, a gente pode acessá-los. São também as lições que nós recebemos daqueles mais velhos do que nós, que pela experiência de vida podem nos dar orientações do que devemos, do que não devemos fazer. Aprender pelo amor também é a observação que nós fazemos das experiências alheias. Quando nós observamos, não no sentido de vasculhar ou de ficar tentando nos intrometermos na vida alheia, mas no sentido de aprendizado mesmo. E pelo exemplo daqueles que muitas vezes nós elegemos como os nossos ídolos, como referências, quando são pessoas corretas, quando são bons exemplos. Quando a gente consegue observar essas questões, a gente está aprendendo. E esse aprendizado, sem dúvida, é um aprendizado gostoso de se fazer, porque ele é tranquilo. Ele traz para nós um caminho muitas vezes encurtado, em que nós não precisamos passar por dificuldades desnecessárias. Só que nem sempre a gente está atento, ou a gente está tão ouvinte àquilo que nos querem dizer, tão equilibrados, tão harmonizados, para poder perceber as escolhas corretas que nós devemos ter. Tem uma historinha infantil, a história do grilo falante do Pinóquio. Pinóquio, aquele boneco de madeira que ganhou vida, e ele era acompanhado pelo grilo falante. E o grilo funcionava para ele como consciência dele. Então, cada vez que ele tinha uma vontade de fazer alguma coisa que não era certa, o grilo falava no ouvido dele. E pelo exemplo ali do desenho, a gente lembra que muitas vezes o Pinóquio não deu ouvido para essa consciência, para essa indicação correta do que ele devia fazer. E aí a gente vê o que acontecia com ele. E a gente aprende, através disso, a tentar escutar mais aquela voz interior que nós temos. Quando a gente não está prestando atenção, quando a gente não está ouvindo essa voz, os resultados das nossas escolhas, eles são decepcionantes. Eles não são aquilo que a gente imaginava. A resposta dessas decepções, elas nos trazem dor. Quando nós não aceitamos e procuramos uma justificativa fora de nós para essa dor, nós nos agitamos, nós nos inquietamos, nós alimentamos sentimentos negativos como mágoa e raiva. Nós externamos violência física, violência moral. Nós muitas vezes nos deprimimos, nos encolhemos dentro de nós mesmos. Mas é como numa cadeia alimentar, em que nós vamos dando combustível para que aquele fogo queime. E ele vai devastando qualquer possibilidade de que nasça ali o aprendizado. A gente vai percebendo que uma coisa vai se ligando à outra, mas enquanto a gente não muda esse ciclo, ele vai fazendo essa forma de terra arrasada mesmo. Porém, quando nós temos uma postura positiva, nós tiramos das lições a possibilidade de rever os erros que nós cometemos. Sim, né? Porque o erro é parte do nosso processo evolutivo. A gente lembra de uma passagem bíblica que é muito importante, salta aos olhos da gente pelo exemplo que ela nos traz, que é naquele apedrejamento de Maria Madalena, em que Jesus, simplificando a passagem, ele pergunta: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Se nós tivéssemos condição de só acertar, nós estaríamos num outro patamar espiritual, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Só que nós não percebemos muitas vezes que nós temos tendências erradas.
que nós temos desejos que não nos fazem ou não nos trazem nenhum bem. Não percebemos porque preferimos ficar cegos diante disso e continuar mantendo aquilo que é a nossa vontade. E o pior é que muitas vezes aquilo que a gente faz não causa mal apenas a nós, prejudica os outros. Quando a nossa intenção é boa, o erro ajuda a nos orientar. No contexto de que nós vivemos hoje, os erros eles são parte integrante do nosso dia a dia. Eles causam em nós diversos tipos de dor. A gente pode lembrar de algumas, como a dor física, que nos lembra que nós fizemos algum tipo de abuso do nosso corpo, seja pelo que nós fizemos ou ingerimos. A dor da saudade, que nos faz valorizar mais as pessoas. Dor do arrependimento, que faz com que a gente reconheça os nossos erros e busque consertá-los. A dor da solidão, que diz que a gente não se basta sozinho, que nós precisamos do outro. Aquela dor do coração, que é a dor do sentimento, quando a gente experimenta uma resposta daquilo que a gente fez, uma contrariedade, e aquilo nos machuca. O aprendizado é conhecer a nós mesmos, assumindo as nossas responsabilidades e nos amando para poder investir na nossa reforma espiritual. Porque é essa reforma que vai ser a base de todo o resto. É o que vai nos sustentar quando os dias mais cinzas surgirem no nosso horizonte. Muitas vezes já surgiram várias vezes esses dias cinzas. E a gente deve lembrar como é que a gente se portou, o que a gente fez para fazer com que o sol voltasse a brilhar. O que a gente fez de real? Nós precisamos trazer Deus para dentro de nós e aprender a manifestá-lo sem medo, sem barganha, sem egoísmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é compreender os objetivos do universo criado por Ele, do qual nós fazemos parte. E como parte, nós devemos participar do todo. Tudo o que nós vemos ao nosso redor, que simboliza desamor, incompreensão ou violência, é fruto do nosso afastamento do projeto divino. O aprendizado pelo amor, ele é mais suave, sem dúvida. Mas o aprendizado pela dor, ele é mais objetivo e mais rápido. Porque a dor nos ensina muito, principalmente no meio em que nós nos encontramos. E ainda, a gente já teve a oportunidade de aprender pelo amor. E nós não quisemos. Nós desprezamos a oportunidade. Nós preferimos fazer pela nossa própria vontade. Então, surge a dor. E o quanto antes a gente aprender com essa dor, antes a gente para com o sofrimento. Faz com que ele seja abreviado. E fica apenas aquela marca de um aprendizado que a gente não vai esquecer jamais. No Evangelho tem várias bem-aventuranças em que Jesus, naquele famoso Sermão da Montanha, ele se contrapondo a tudo o que era dito na época, e ainda hoje a gente não quer aprender dessa forma, ele falava dos bem-aventurados, que eram aqueles que sofriam, choravam, que tinham sede de justiça, porque para eles estava reservado algo melhor, desde que a gente soubesse sofrer, a gente soubesse aproveitar aquela oportunidade daquele sofrimento que estava acontecendo comigo naquele instante, ou está acontecendo, para tirar disso uma lição, algo que precisa ser modificado, algo que precisa ser alterado em mim. Então, está no Evangelho muitas das respostas para as nossas dúvidas, para as nossas indagações, para aquilo que a gente não entende. Mas a gente precisa muitas vezes silenciar e buscar no lugar certo, para que a resposta
possa surgir. Muito obrigado.